Ó, gente, quero dizer que o nosso grupo... Essa semana eu falei com algumas pessoas, né, que estavam querendo montar grupo de estudos, tal, e compartilhei um pouco da nossa experiência, assim. Todo mundo fica muito impressionado, sabe? Que a gente se manteve firmes, assim, juntas, que é um grupo perene, né? Que enfim, a gente se mantém, né? Toda semana, há 2 anos já, né? É bastante, mais de 2 anos, né? Porque o da Christian, não, quase 2 anos. E da Christian foi um ano certinho, né? Então é bem bacana, assim, isso que a gente está fazendo, sabe? Eu fiquei bem orgulhosa, assim, de contar a nossa experiência com o pessoal, compartilhar como é que está sendo. É bem... E, assim, na pandemia, eu participei de grupos que surgiram com muita energia, assim, que se desmantelaram ao longo do tempo, né? Que não permaneceram, assim, então é muito raro, assim, isso que a gente tem, sabe? Esse espaço que a gente constrói. Então, queria dar esse feedback para vocês. E pensei da gente fazer a prática. A Aline me falou que vocês pararam, né, na semana passada na reflexão que a gente fez na semana que eu dei, né, como prática inicial. E aí eu pensei da gente fazer essa segunda reflexão, descobrindo o seu anseio mais profundo. Como uma meditaçãozinha, né, uma coisa simples, mas que a gente possa fazer esse movimento de olhar para dentro, de fechar um pouquinho o olho, né, de trazer essa reflexão bem para o coração, assim. Tudo bem? Então, podem encontrar uma posição confortável. Fechar os olhinhos. E, por alguns instantes, só toma consciência da sua respiração. Percebe se ela está mais no peito, mais no abdômen. E agora a gente traz um pouquinho a consciência para o corpo, sentindo o pé no chão, sentindo bem esse apoio da terra. Sente o apoio do seu corpo na cadeira. O apoio das costas, se você tiver. Deixa a sua consciência preencher todo o seu corpo. Como se você estivesse enchendo um copo com água. Preenche o seu corpo de consciência dos pés até a cabeça. E a gente pode começar essa prática estando completas, amplas, abraçando tudo que o nosso corpo sente, abraçando qualquer emoção que esteja no nosso coração agora, qualquer pensamento que esteja na nossa mente. Não tem nenhuma parte nossa que precisa estar de fora nesse momento. E a partir desse lugar, eu vou guiar as reflexões que a Tara nos traz
descobrindo o seu anseio mais profundo. Pergunta a si mesma nesse momento: o que eu mais desejo agora? Pelo que o meu coração mais anseia? Aceitando qualquer coisa que surgir, sem qualquer julgamento, sem qualquer restrição. Continue assim por alguns minutos, fazendo-se essa pergunta, pausando, prestando atenção de forma acolhedora e não reativa. Talvez sua resposta comece a se aprofundar e simplificar. Quando você reconhecer o que você deseja mais verdadeiramente nesse momento, renda-se a esse desejo com lucidez. Diga sim, permitindo que a energia do seu desejo mais profundo preencha o seu coração e permeie a sua consciência. Como é a sua experiência quando você habita totalmente o seu desejo mais profundo? Continue nessa prática por mais alguns instantes, experimentando o desejo com uma presença aberta e incorporada. E a gente pode aos pouquinhos soltando essa reflexão, trazendo de volta a nossa consciência para o apoio dos pés no chão, para o peso do nosso corpo na cadeira. Levando a nossa consciência para a respiração. Talvez finalizando com algumas frases para si mesma de gratidão por ter parado por esses instantes, feito essa prática, por se dar esse presente de olhar para dentro, de cuidar de você desse modo. Permita que esse sentimento de gratidão invada todo o seu coração, transborde do seu corpo. E aos pouquinhos, quando você estiver pronta, pode voltar a movimentar os pés. Talvez oferecer para o seu corpo algum movimento que ele precise, bem devagar, com bastante cuidado. Talvez espreguiçando.
E abrindo os olhos. Tudo bem? Olá, Carmeia. Oi, Fê. Oi. Boa tarde a todas. Alguém quer compartilhar um pouquinho da experiência com a prática? Não sei se vocês já tinham feito em casa também, né? Se veio alguma surpresa com esse desejo. Às vezes a gente acha que deseja uma coisa, né? E quando a gente para perguntar, aquele desejo só me aparece um outro que a gente nem imaginava. Né? Eu acho bem bonito, assim, a Tara tá trazendo isso, sabe, no livro dela, porque é uma fatia, digamos, né, desse tipo de ensinamento que nem sempre a gente encontra, né? Você dá espaço para o desejo, né? Porque é um tema difícil, né, de trabalhar, eu acho que é confuso, né? A gente mesmo fica, não, mas aí eu dou vazão ao meu desejo, ou eu faço outra coisa, assim, a gente não sabe lidar muito bem com o desejo, né? Eu acho que o desejo, ele é um território um pouco que a gente não aprende a lidar muito, não se fala muito, né? A gente aprende ou o desejo ele é demoníaco, né? Ou siga completamente o seu desejo e é isso que é a resposta da sua vida, né? Então eu acho bonito assim ela trazer, ensinar a gente, né, a lidar com o nosso desejo que está aí com a gente todo dia, o dia inteiro, né? O tempo todo a gente é movido pelo desejo, né? A gente faz as coisas por desejo, porque a gente vê, antes de vir aqui, eu estava vendo um curso que eu quero fazer, desejo, né? Eu quero fazer esse curso, como é que eu faço para fazer? E ver preço, e ver se dá para pagar, é desejo, né? Não precisa ser nada transcendental, né? É desejo. É importante a gente aprender a lidar com o desejo, olhar para ele, né? Até para conseguir lidar melhor com ele, né? Eu pensei em fazer essa prática bem no momento que eu identificar que eu tô com algum desejo, sabe? Porque agora foi um pouco difícil de eu conseguir me conectar, e foi o que eu pensei na prática. Mas eu tentei ir entrando, aí os vizinhos começaram a tocar campainha, as crianças ficam tocando e apertam todos os interfones para alguém abrir. Abrir primeiro, aí no fim eu que tive que atender mesmo. Aí eu tava tentando. Mas aí veio esse pensamento, você acha que essa prática eu li agora há pouco. Ela é legal de pegar bem na hora, assim, né? Ficar com o desejo. O que tem por trás disso? Eu achei ela bem profunda e bem legal, assim, como se fosse entrando. Várias, várias respostas parece que vão vindo, né? Que eu li ela anteriormente e foi vindo assim. O que você realmente quer? Era uma coisa, daí eu me concentrava em vir a outra, sabe? Mais profundo cada vez. Os desejos, eles vão, se a gente for, né, seguindo eles sempre levam a gente para uma necessidade humana básica, né? Que é de afeto, de conexão, de reconhecimento, né? De proteção, de segurança. Se a gente for indo, sempre cai em alguma dessas, né? Que no fim é aquilo que tá movendo, que tá fazendo a gente querer tudo, né? Até você falou do curso, né? Eu sou dessa, do curso, parece grupo de coisa, eu querer entrar. E aí eu andei pensando o que tem por trás disso, né? Eu ando pensando bastante. Esse livro tá me ajudando muito a descobrir o que tem por trás, que a gente realmente está buscando, né? Mas aí ela faz esse caminho, né? Assim, de sim, para a gente ir buscando os desejos, né? Tá,
E mais profundo que isso, né? Que desejo que está por baixo disso, mas o convite dela, até onde eu entendo, não é para a gente levar para o cognitivo, né? Para entender de onde vem esse desejo, o que é esse desejo, a gente poder ouvir o desejo, tá com o desejo, né? E aí se deixar, que nem ela sugere, Sentir, né? existir, né? Experimentar o desejo. Como é que é quando eu estou imersa nesse desejo? Como é que eu fico? Como é que é o meu corpo, né? O que eu tenho vontade? A experiência do desejo, né? E aí, essa questão, eu também senti isso, que a Franciele falou, senti que vai aprofundando, né? Vem um, parece que é superficial, aí vem vindo outro. E normalmente cai nessa questão dessa necessidade humana básica que você falou, né? Isso seria o que ela fala que é o desejo do nosso eu mais profundo, que às vezes a gente não percebe, assim, porque a gente vai naquela necessidade, né? Igual ela fala, nem sempre fazer o que a gente quer, a gente vai estar suprindo, né, o desejo mais profundo. E essa profundidade que ele vai atingindo seria isso? Esse desejo mais profundo? Eu entendo que sim, que muitas vezes, sei lá, a gente deseja um corte de cabelo novo, uma roupa nova, por exemplo, né? Se a gente for indo, provavelmente a gente quer reconhecimento, a gente quer se sentir aceita, amada, né? Por isso que a gente quer a roupa nova, né? É esse desejo humano básico, né? O nosso desejo desse eu mais profundo mesmo, né? E que sim, se a gente comprar roupa nova, a gente vai se sentir bem, mas é superficial, né? Um suprir superficial. No fim, a gente quer outra coisa, né? Não é a roupa em si, é mais profundo, né? Não que não seja bom a gente se oferecer as coisas que a gente, né, deseja, mas muitas vezes a gente é enganado. Eu lembro que surgiu uma discussão assim, né? Quando a gente começou a ler esse capítulo, né? Se é uma como é que fala? Autoindulgência, né? Até onde que é autoindulgência, até onde que eu suprir o desejo desse eu mais profundo, né? Não sei, tem coisas superficiais que a gente deseja que é bom a gente ter, né? Eu acho que atende uma necessidade, mas é bom a gente também saber o que é que de verdade eu estou precisando, né? É tipo assim, eu tô com fome. Se eu comer um sorvete, um chocolate, né? Você que é nutri, eu comer um sorvete de chocolate vai me dar aquele prazer, mas não é o meu desejo, não é o que eu estou precisando, né? Eu estou com aquela fome porque eu estou precisando de nutriente, eu estou precisando, né, de carboidrato, de proteína. Então, é outra coisa que eu preciso dar para suprir, né, essa fome, assim. Tudo bem. Vou compartilhar a tela, tá? Se vocês quiserem, pode continuar o papo aí, enquanto eu abro. São as diversas fomes, né, Fê? Fome de atenção, fome de carinho, fome de espiritualidade, né? Uhum. É como fome mesmo, né? Aí. Capítulo 7, senhoras e senhores. Já estamos no capítulo 7. Vocês estão vendo aí? Sim. Está na página, para quem está no livro físico, acho que é 157. 160. 160, isso mesmo, Carmen. Alguém quer ler? Se ninguém quiser ler, eu posso ler. Manda brasa aí, Fê. Abrindo nosso coração diante do medo. Precisamos encarar a dor da qual vimos fugindo. Na verdade, precisamos aprender a repousar nela e deixar que seu poder abrasador nos transforme. Charlotte Jacobet. Quando Bárbara me procurou para fazer terapia, a meditação havia se tornado tão desagradável que ela não sabia se deveria continuar praticando. Cenas assustadores de sua infância
haviam começado a invadir sua prática matutina, deixando-o abalada. Bárbara tinha acabado de retornar de seu primeiro retiro de 10 dias e, embora viesse meditando regularmente havia pouco mais de um ano, nunca tinha acontecido nada tão perturbador assim. A meditação vinha sendo um refúgio para Bárbara. Ela não queria abrir mão disso, mas não estava conseguindo lidar com o que vinha aflorando. Ela me falou sobre uma imagem específica que sempre emergia nas sessões de meditação. Bárbara e sua mãe haviam conversado sobre o incidente algumas vezes e agora, não importando se surgiam de sua memória ou de sua imaginação, as imagens estavam desencadeando um medo insuportável. Bárbara era criança e a mãe estava dando banho nela numa bacia na mesa da cozinha. Ela ouvia o chapinhar da água e a mãe cantarolando baixinho. As duas estavam entretidas, se amando. De repente, o pai chegou, bêbado e raivoso, berrando com a esposa. Você só consegue pensar nisso. O bebê isso, o bebê aquilo. Não passou pela sua cabeça que eu poderia chegar em casa depois de dar duro o dia inteiro e estar com fome? Empurrando a mãe para o lado, ele pegou Bárbara e mergulhou a cabeça dela na água. Ela sentia as mãos grandes dele pressionando seus ombros e sua cabeça. Sentia o puro pânico de estar se afogando. A mãe de Bárbara gritou, não, e correu para salvá-la. Envolveu a bebê numa toalha e, segurando-a firme, disse em voz baixinha, o jantar vai estar pronto em poucos minutos. Suas mãos tremiam violentamente ao vestir a filha. Bárbara estava sozinha em seu mundo, choramingando, quase imóvel. Seu interlúdio pacífico havia sido destroçado num instante. Durante sua infância, quer a raiva do pai se dirigisse a sua mãe ou a ela, Bárbara repetidas vezes se sentiu paralisada pelos mesmos sentimentos. O domínio estrangulador do medo em torno do pescoço, a ansiedade e a sensação azeda no estômago. Mesmo quando o pai não estava em casa, Bárbara se sentia ansiosa e no limite. Crianças pequenas interpretam experiências abusivas, achando que foram elas que causaram aquilo, que foram de algum modo culpadas. Bárbara cresceu supondo que provocava os acessos imprevisíveis do pai. Quando ele começava subitamente a berrar com ela, Bárbara pensava, o que fiz de errado agora? Subjacente a isso estava a crença, sou uma pessoa ruim, sou muito ruim, por isso ele me odeia. Bem depois de as ondas de terror baixarem, Bárbara ainda sentia uma sensação naufragante de vergonha que a fazia querer se deitar e se enrolar sob os cobertores. Quando chegou à adolescência, sua sensação mais persistente de si era de uma pessoa desajustada, impotente, assustada e totalmente sozinha. Como adulta, Bárbara teve sucesso em ocultar seus temores dos olhos do mundo. Era considerada por todos altamente capaz e responsável. Nem mesmo seus amigos sabiam que ela vivia em constante medo de ofender alguém sem querer, de cometer um erro, de fazer algo que despertasse a raiva de alguém. Sabiam apenas que ela era uma ouvinte maravilhosa e se sentiam revigorados em sua companhia. Encorajada pelos amigos a seguir uma carreira com base nessas qualidades, Bárbara decidiu fazer mestrado em educação e se tornar orientadora pedagógica de alunos do ensino médio. Embora Bárbara ficasse nervosa com adolescentes, esperava poder lhes oferecer um tipo de apoio que lhe faltara em sua adolescência. Durante seu primeiro semestre na universidade, Bárbara conheceu Randy, um estudante de negócios. De cara, Randy a adorou. Ela era tímida e carinhosa e parecia precisar de cuidados. Ao observá-la lidando com suas sobrinhas ou com uma amiga em dificuldade, ele decidiu que queria passar a vida com ela. Para Bárbara, Randy era um homem perfeito, atencioso e gentil, não ameaçador. Foram morar juntos durante a faculdade e se casaram alguns meses depois de se formarem. Pouco depois, Bárbara foi contratada como orientadora pedagógica em uma pequena escola suburbana do ensino médio. Não levou muito tempo para perceber que não era tão espirituosa ou descontraída como os outros orientadores,
e que os alunos raramente paravam só para conversar. Quando aqueles que lhe eram designados vinham, o medo de fazer algo errado a deixava rígida e distante. Encontros com pais eram ainda piores. A ansiedade pelo próprio desempenho fazia com que tudo que dissessem soassem como um comentário sobre suas habilidades pessoais. Não sei o que fazer com ela, dito por um pai ou uma mãe, se traduzia na cabeça de Bárbara em: por que você não conseguiu nos orientar melhor? Ou, ele tem péssimos hábitos de estudo, significava: você poderia orientá-lo melhor em relação aos estudos. Seu estômago se revirava e o nó na garganta crescia tanto que ela mal conseguia falar. Bárbara me contou que tentar manter seus temores à distância se assemelhava a trancar uma matilha de cães ferozes no porão. Quanto mais tempo permanecessem presos, mais famintos ficavam. Inevitavelmente, acabariam arrombando a porta e invadindo a casa. O que vinha agora ocorrendo durante a meditação tinha acontecido esporadicamente por anos. Cada vez que o medo assumia o controle, ela sentia que os cães estavam destruindo cada quarto, cada armário, cada canto, e que não podia fazer nada para detê-los. Às vezes, eles se soltavam antes do amanhecer. Deitada na cama, a forma escura do quadro pendurado na parede em frente lentamente ganhava foco. Amedrontada, ela percebia que estava acordada. Ah, meu Deus, daqui a algumas horas vou ter que enfrentar mais um dia. Como podia continuar fingindo que sabia o que estava fazendo no trabalho? Outras pessoas conseguiam dar conta de empregos em horário integral, jantares com sogros ou festinhas da empresa, sem serem inundadas de apreensão. Para Bárbara, tudo parecia difícil. Às vezes, os cães irrompiam depois que ela e Randy faziam amor. Eles ficavam deitados juntos e era tão gostoso quando ele acariciava os cabelos dela. Então, subitamente, o medo surgia. Quando algo parecia tão maravilhoso, ela estava prestes a ser pega de surpresa. O medo aumentava enquanto sua mente começava a inventar histórias. Talvez ele se entedie comigo, se canse de todos os meus medos. Talvez queira me deixar. Com medo, Bárbara se encolhia e chorava. Randy se aconchegava a ela, tentando confortá-la sem entender o que estava acontecendo. Eu encontro com frequência clientes e alunos de meditação que lutam contra o medo. Alguns, como Bárbara, sentem-se esmagados e, às vezes, paralisados por ele. Outros podem não ter sido abertamente traumatizados, mas, ao se conscientizarem mais, percebem como o medo controla sua vida. Todos temos cães negligenciados e famintos no porão. Se cometemos um erro, os cães dilaceram qualquer sensação de competência que possamos ter. Se alguém se zanga conosco, subitamente os cães estão ali, ameaçando desmantelar nosso mundo. Se nos sentimos rejeitados ou traídos, os cães nos convencem de que ninguém jamais nos amará. Quando o medo assume o controle, somos envolvidos no que chamo de transe do medo. Ao ficarmos tensos em antecipação ao que pode dar errado, nosso coração e nossa mente se contraem. Esquecemos que existem pessoas que se importam conosco e nossa capacidade de nos sentirmos abertos e generosos. Aprisionados no transe, experimentamos a vida pelo filtro do medo. Embora toda dor física e emocional seja desagradável, a do medo às vezes parece insuportável. Quando somos dominados pelo medo, nada mais existe. Nossa sensação mais contraída e dolorosa do eu é associada a sentimentos oriundos de histórias de medo, a nossas formas de resistir ao medo. Mas esse transe começa a perder seu poder sobre nós ao acolhermos as sensações brutas do medo com aceitação radical. Tal aceitação é profundamente libertadora. Quando aprendemos a dizer sim ao medo, nos reconectamos com a plenitude de ser, o coração e a consciência que foram encobertos pela contração do medo. Queria só, antes da gente fazer algum comentário, que a gente parasse por uns instantes e percebessem como é que está o nosso corpo. E percebêssemos como é que está o nosso corpo agora.
Se surgiu algum ponto de tensão com esse tema. Só olhar um pouquinho para dentro. Se tem alguma sensação de aperto em alguma parte do corpo. Tem alguns pensamentos que apareceram diante desse tema. Pronto. Só para a gente bem devagar, sabe? Para a gente deixar esse tema do medo, ele é muito importante. E todas nós, eu tenho certeza, têm histórias e se reconhecem nessas falas, né? E se a gente deixar, a gente vai passando por essa leitura e por esse tema, né? De uma forma muito corrida, assim, sabe? Sem se dar conta, inclusive, de como que isso está mexendo com a gente, sabe? De como que isso está ressoando com a gente. Porque é a nossa forma natural de lidar com o medo, né? A gente tenta passar por isso rapidinho, assim, para não se assustar muito, né? Por isso que eu quis fazer essa pausa. Você ia falar, Carmê, na hora que eu sugeri a pausa? Tem hora que a energia assim dá uma baixada, né? Eu tô com meu companheiro, né? Ele está enfrentando agora um tratamento de saúde bem pesado e eu estou acompanhando, né? Então, se tratando de medo, né? Eu acho que assim, ele tem medo, eu tenho medo, né? Que o tratamento possa não dar certo, coisas assim, né? Então é pesado. Ai, tomara que dê tudo certo, Carmê. Obrigada. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Essa parte que ela fala de crianças aqui me tocou muito, muito, muito. Porque, igual ela falou dos cães, aí eu fiquei pensando, eu nunca tinha pensado assim, que, igual você falou, né? Que a gente prende esses cães num porão, né? Fica ali. Porque eu sou a filha mais velha e meu pai era muito bravo e falava alto, enfim. Depois, quando eu comecei, com meus 18, 19, 20 anos, a trabalhar, qualquer pessoa que falasse alto, eu morria. Né? Então, e isso é uma coisa que você tenta, né? Igual você falou, a gente passa por cima, então você tenta, ai, não foi nada, né? Mas ele está aí, né? Ele está aí. Então, até hoje, se alguém aumenta a voz e fala, hoje eu vejo, eu já tenho esse diálogo interno comigo, tal, mas ele está lá, né? Ele existe. Sim, sim. E é importante isso que ela trouxe também, né? Que às vezes a gente passa uma vida, né? Assim, dominada pelo medo, né? E às vezes sem se dar conta, né? Fazendo coisas em nome desse medo, né? Para manter os cães ali presos, né? Para manter as coisas no lugar e nem se dá conta, né? Nem se dá conta.
eu vi um curso, né? A gente estava falando de curso essa semana que era sobre como lidar com o trauma que faz a gente... É que estava em inglês, eu não sei exatamente como é que traduziria, assim, mas como a gente ajudar pessoas que transformam o trauma em uma necessidade de agradar todo mundo, sabe? E eu fiquei pensando, assim, quantas coisas que eu faço, né? Por essa necessidade de agradar todo mundo em nome de não deixar esses cachorros saírem, né? Então, a coisa do ser uma boa profissional, de... Às vezes a gente evita muito conflito, né? Tem pessoas que vão para o outro lado, né? A própria Tarabrá fala que duas reações ao medo possíveis são, né? Ou você vira essa pessoa que agrada todo mundo e não quer criar conflito, ou você é a pessoa que briga e que se impõe e que arruma encrenca com todo mundo, assim, sabe? Que é uma forma de você se proteger também, sabe? Você não deixar esse medo aparecer, você gritar mais alto. Né? E a gente pode assumir esses dois papéis, né, durante a nossa vida. E que bom que a gente está aqui dispostas a olhar para esse medo, né? É isso, a gente continua aqui, a gente está lendo o livro, né? Ela está chegando aos pouquinhos nesse tema. E a gente não saiu do encontro, a gente se mantém aqui online, né? Então, acho que isso significa também que a gente sente que a gente tem recurso para lidar com esse medo, né? E com essas coisas todas para as quais a gente está olhando, né? Senão a gente também não continuaria lendo e olhando para isso. Vamos continuar? Você quer continuar lendo, Fê? Se ninguém quiser, eu posso continuar. Pode ir? Ou alguém vai querer? Sua voz é muito gostosa, pode continuar. Obrigada. Então, o que é o medo? Quem não sabe o que é sentir medo? Medo é acordar de noite como Bárbara, apavorado com a ideia de não conseguir prosseguir. Medo é a sensação de nervosismo no estômago, a dor e a pressão em torno do coração, a rigidez estranguladora na garganta. Medo é o coração batendo forte, a pulsação acelerada. O medo constringe a respiração, tornando-a rápida e superficial. O medo nos convence de que estamos em perigo e depois obriga nossa mente a interpretar o que está acontecendo e descobrir o que fazer urgentemente. O medo assume o controle da nossa mente com histórias sobre o que vai dar errado. O medo nos faz acreditar que vamos perder a cabeça, o corpo, os amigos, a família, a própria terra. O medo é a antecipação da dor futura. A função básica do medo é assegurar nossa sobrevivência. Mesmo formas de vida primitivas, como os répteis, sentem medo. Num nível puramente fisiológico, o medo é uma sequência de reações físicas que ocorrem de forma invariável. Os psicólogos ocidentais chamam essa reação biológica à experiência de afeto. Pode se desenrolar num instante ou perdurar por alguns segundos. Quando o afeto do medo surge, a química do corpo e do sistema nervoso muda para permitir diversas reações diferentes a situações ameaçadoras. Por exemplo, um fluxo sanguíneo maior nas extremidades do corpo prepara o antílope para fugir. O tensionamento dos músculos prepara a pantera para lutar. A imobilidade é a posição protetora que a lagartixa do meu filho adota cada vez que um ser humano mete a mão no viveiro. Quando nossos gatos sentem medo, os pelos em suas costas se eriçam, fazendo com que pareçam maiores e mais perigosos a fim de desencorajar predadores. Nosso poodle se agacha e parece diminuto. Da mesma forma, um ser humano poderia tentar parecer menor, protegendo os pontos do corpo que são mais vulneráveis, deixando a cabeça pender à frente, elevando os ombros, curvando as costas e contraindo o peito. Em cada animal, enquanto o perigo persistir,
o foco unidirecional na autopreservação é mantido. Posso- Somente... Pode. Queria fazer essa experiência com vocês, assim, da gente fazer essa postura e ver como que a gente se sente. De pôr a cabecinha para frente, assim, dobrar os ombros para frente. Que nem se a gente estivesse se encolhendo, assim, de medo. Como se a gente estivesse se enrolando. Só percebe como que você se sente nessa posição. Ver se outras sensações aparecem no seu corpo, talvez no estômago, no peito. E aí a gente pode sair dessa posição, endireitar a coluna, jogar o ombro para trás, deixa o peito bem aberto, a cabeça um pouquinho levantada e percebe como você se sente. Só como mais um elemento, coloca a mão no seu coração. Peito aberto e mão no coração. Pronto. Vocês sentiram diferença? Sim? O que vocês sentiram de diferença? Por incrível que pareça, Fê, essa posição, né, do medo, esse pensamento, ela me trouxe mais conforto e acolhimento. Uhum. Sim. E a postura mais aberta? A postura mais aberta, assim, dá uma sensação maior de empoderamento, mas ao mesmo tempo parece que expande muito assim, a região do coração e dá uma certa sensação de vulnerabilidade. Uhum. É isso que eu senti, assim, mais de diferente. Eu me senti mais confortável na outra posição. Sim. É, E é importante a gente trazer para o corpo, assim, para entender exatamente como que a gente se relaciona, né, com o medo. Por isso que eu quis fazer isso para vocês, porque é isso mesmo, né? Às vezes a gente se protege tanto, né, que essa posição de mais medo, essa é uma posição de medo, né? A gente está numa posição mais fetal, assim, mais se protegendo, né? A gente se sente mais confortável mesmo, né? Porque a gente precisou se proteger muito, né? Quando a gente abre, às vezes dá um medo, né? Dá um, ai, deixa eu sair daqui, não fica confortável, né? Muito interessante. Eu senti ao contrário. Na hora que eu agachei, eu lembrei de que essa posição, o meu pai vinha com a correia para bater, então eu encolhia tudo e me preparava para o que vinha. Aí quando você pediu para levantar, aí eu vim para a minha realidade. Então, aí foi libertador, ainda me acolher, né? Então, tipo assim, não precisa ficar presa lá naquele momento, né? E olha que diferente, né? Assim, a percepção de vocês duas, né? Como que a nossa relação com o nosso corpo, com medo, ela muda, né? Enfim, e o convite, né, que eu fiz para vocês fazendo isso, que eu acho que ela vai fazendo, é como a gente realmente perceber, né, isso, assim, a gente sentir como é que é para a gente, assim, né, onde que está esse medo,
como que eu me relaciono com esse medo, né? Que nem a Célia, você trouxe mais que o medo, ele é como se fosse algo do passado que meio que às vezes reaparece, né? Mas que quando você sai da posição, você percebe que tem uma conexão maior com a realidade, né? Isso. A Fê trouxe o medo como um lugar de proteção, né? E como que a sensação que ainda carrega uma sensação de proteção, né? O medo significa se proteger, né? Como isso tá enraizado, assim. E é interessante ver que, ao mesmo tempo, veio o julgamento, porque na hora que eu percebi que a sensação mais encolhida era mais confortável, eu já pensei, não, mas não pode ser. Por que que essa postura que a gente usa no meio, ela não pode ser mais confortável do que uma outra postura? Eu fiquei julgando o tempo inteiro, não querendo me sentir da forma como eu estava me sentindo, porque eu tinha que sentir de outro jeito, porque o outro jeito era que era o certo. E aí esse julgamento ele te tira, né, desse convite ao experimentar mesmo, né? Porque sim, para você essa postura é mais confortável, né? É mais confortável, por enquanto. E aí não adianta, né, sair dessa postura e falar, não, agora eu só vou andar com o peito aberto e, né? E que vai te dar mais medo ainda, né? Não adianta, né? Não é esse o caminho, né? Você ia falar alguma coisa, Carmê? Então, quando houve a contração, né, que tinha a ver com medo, eu tive dificuldade para respirar, a batida do coração ficou mais acelerada, né? Então teve toda essa mudança corporal. E aí quando levanta, né, parece que o sistema respiratório fica mais livre, mais liberado, tal, e aí a tranquilidade é possível, né? Mas é interessante como a gente se posiciona na vida, né, sem perceber, né? Mas achei muito interessante. Como nossa sensação emocional muda conforme nossa postura, né? Na terapia focada na compaixão, se usa uma meditação, assim, né? Uma técnica que a gente usar o tom de voz, bom, e na autocompaixão também, né? Tom de voz suave, acolhedor, né? Quase um maternês, assim, para a gente falar com a gente mesmo. E a postura compassiva, né? Então, é você ter esse tom de voz suave para falar com você e essa postura um pouco mais aberta, né? Com o peito aberto, a gente e aprendendo o nosso corpo, ensinando para a nossa mente que a gente pode adotar essa postura mais corajosa, né? E que, sim, que nem a Fê falou, às vezes é desconfortável no começo, mas quando o nosso corpo adota essa postura, mesmo que é desconfortável no começo, aos poucos a nossa mente, né? Nossos neurônios, né? As nossas conexões vão entendendo que tá tudo bem, né? Que eu posso ficar assim, que nada de mal está acontecendo, né? Então você é como você vai criando novos caminhos neuronais que vão te dizendo que está tudo bem, que você não precisa ficar, né, nessa posição encolhida. Você pode relaxar, né, nessa posição mais forte, assim, mais aberta, mais corajosa, né? E essa voz acolhedora, ela vai dando também um suporte emocional, né, para nossa mente também, dizendo que está tudo bem, que não tem ameaça, né, que você tem alguém aqui cuidando de você, né, e tudo isso é pré-verbal, né, é coisa do corpo, a coisa do tom de voz, é uma coisa que não é cognitiva, não depende do que a gente está falando para a gente. Se o tom de voz for suave e acolhedor, a gente pode estar falando abobrinha, assim, mas o nosso corpo entende como algo acolhedor, sabe?
É pré-verbal, assim, porque isso tudo que a gente está falando, né? O medo, sensação de acolhimento, é tudo pré-verbal, é tudo muito primitivo na gente, né? Por isso que essas experiências infantis, elas são tão poderosas, né? A gente está falando de um momento na nossa vida em que era tudo muito físico e que a gente tem uma constituição corporal que realmente a gente pode morrer muito fácil se outro não cuidar da gente, né? O nosso senso de sobrevivência está muito à flor da pele, porque realmente, se um adulto sai da sala e deixa você sozinho, você pode morrer. Você precisa de um adulto ali cuidando de você, né? Você precisa desse cuidado. É muito pré-verbal, né? Isso que é tão forte. Dá tempo de ler mais um pouquinho, Fê. Vamos seguir mais um pouquinho? Somente nos mamíferos, a cognição e a memória interagem com o afeto para criar a emoção do medo. Também como parte de nosso equipamento de sobrevivência, a emoção do medo é moldada pelas experiências acumuladas de nossa história pessoal. O afeto do medo, que surge em resposta à nossa experiência imediata, combina-se com as lembranças de eventos passados associados e os afetos que estas desencadeiam. Por isso, às vezes, nos aterrorizamos com coisas que não parecem perigosas a outras pessoas. Embora o próprio afeto do medo dure poucos segundos, a emoção do medo persiste enquanto o afeto continuar sendo estimulado por pensamentos e lembranças assustadoras. A emoção do medo nos alerta para a possibilidade de feedback negativo se não dedicarmos mais tempo a uma redação para a aula ou ao relatório que estejamos preparando para o trabalho. A emoção do medo nos informa que, se não prestarmos mais atenção ao nosso casamento, poderemos acabar divorciados e solitários. A reação mais complexa ao perigo entra em ação quando avaliamos se devemos ou não buscar assistência médica para a dor no nosso peito. A emoção do medo surge diante de qualquer ameaça ao nosso bem-estar, seja físico, emocional, mental ou espiritual. Pode nos orientar a responder de forma saudável ou, como cada um de nós já sentiu, nos aprisionar no transe do medo. A causa real do medo nem sempre é evidente. Minha ansiedade, quando surge, se associa ao que estiver ocorrendo mais imediatamente na minha vida. Posso estar na fila do supermercado com medo de não conseguir cumprir as demais tarefas porque estou desperdiçando um tempo precioso. Posso ter os sintomas iniciais de um resfriado e ficar com medo de que, caso piore, eu precise cancelar clientes ou deixar de ministrar minha aula de meditação semanal. Posso estar ajudando meu filho num trabalho escolar e temer que, se ele não completar a tarefa de forma criativa e ponderada, sua nota caia, reduzindo suas opções na escolha de uma faculdade. Quaisquer que sejam as circunstâncias externas, minha mente enrijece. Quando faço uma pausa e indago o que está realmente me incomodando, percebo que em cada situação estou prevendo a perda de algo que julgo essencial à minha vida e à minha felicidade. A perda derradeira, subjacente a todas aquelas pequenas perdas de que sinto medo, é a perda da própria vida. A raiz de todo nosso medo é nosso apego à existência e nossa aversão à deterioração e à morte. Estamos sempre encarando a morte de uma forma ou de outra. Sei que meus pais estão envelhecendo e um dia virá o aviso de que o fim está próximo. Meu filho, o centro do meu universo, vai se formar no colégio e sair de casa. Pessoas em minha vida estão perdendo a memória e as capacidades físicas. Meu corpo está perceptivelmente envelhecendo, ficando cansado, dolorido. A vida é frágil e a perda está em toda parte. Esse medo da separação da vida que adoro, o medo da morte, está por baixo de todos os outros temores. No entanto, sem nosso medo, não seríamos capazes de permanecer vivos ou de prosperar. O problema é, a emoção do medo muitas vezes surge fora de hora. Mesmo quando inexiste uma ameaça imediata, nosso corpo pode permanecer rígido e em guarda, e nossa mente focada no que poderia dar errado. Quando isso ocorre, o medo já não está funcionando para assegurar nossa sobrevivência. Somos enredados no transe do medo e nossa experiência de momento para momento fica presa na reatividade.
Gastamos tempo e energia defendendo nossa vida em vez de vivê-la plenamente. Tudo bem. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Ai, ai. Muito bom, meninas. Esse tema bem importante, assim. Enfim, não que os outros não sejam assim, mas eu acho que muito da nossa vida gira mesmo em torno do medo, né? E quanto mais a gente puder estar de coração aberto, assim, para ir, enfim, lendo esses ensinamentos e estando abertos para o nosso próprio medo, né? Para a forma como a gente sente o medo, né? O que dá medo na gente, né? Acho que, inclusive, percebendo o que a Fê trouxe, né? Nossa, como minha voz autocrítica fica falando para mim que não devo sentir assim, né? Não é assim que é para sentir, não. Devia estar sentindo de outro jeito, né? O caminho é sempre, primeiro, a gente validar o que a gente está sentindo, né? Mas o medo é esse lugar que a gente tem dificuldade de acessar, inclusive, para validar, né? E é importante também deixar o aviso que sim, é para ir de coração aberto, mas sim também a gente vai cuidando para que isso não seja algo que sobrecarregue a gente, sabe? Porque o medo, ele tá ali por alguma razão, né? Ele não é porque a gente gosta, é por sobrevivência mesmo, né? A gente sente medo porque a gente precisou desse medo, a gente se protegeu, a gente não tem medo sem razão, né? Então, a gente ir nesse terreno também com muito carinho, assim, sabe? Com muito cuidado, percebendo que até onde a gente consegue ir, sabe? Nesse momento. E, e, e cuidando bem, assim, sabe? Pra gente não avançar demais e aí a gente fica com mais medo, porque é isso, né? Sempre que a gente passa o nosso farol, assim, a coisa, ela retrocede, né? A gente volta para esse lugar, né? Protegidinho, assim. Então, não adianta a gente querer queimar largado, né? A gente tem que ir com cuidado mesmo. Tá bom, queridas. Obrigada pelo encontro de hoje, viu? Foi muito bom. Oscar, agradeço muito, foi muito bom. Obrigada. Imagina. Obrigada, eu Então, também gostei bastante. uma boa semana para vocês, tá? Para você também. Para vocês também. 15 dias. Beijo. Beijo, boa noite, gente. Boa noite.